Bom dia, pessoal. Então, vamos continuar a nossa discussão de teoria de perturbações dependentes do tempo. Aqui. Então, a gente tem estudado a teoria de perturbações independentes do tempo, né? Mas hoje a gente vai falar sobre o que acontece quando a Hamiltoniana tem uma dependência temporal. Então, se a gente voltar lá no início do nosso curso, quando a gente estudou o Maser de amônia, a gente viu já um exemplo de teoria de perturbações dependentes do tempo. Mas hoje a gente vai começar a estudar esse tipo de sistema, onde a gente pode ter uma Hamiltoniana qualquer, uma forma de uma Hamiltoniana qualquer, né? No caso do Maser de amônia, se vocês lembrarem, era o campo elétrico ao qual a amônia estava submetida, que era dependente do tempo, na presença de uma onda eletromagnética, né? Um campo elétrico oscilante. E isso daqui levava a uma Hamiltoniana de interação entre a molécula e o campo elétrico da forma produto escalar do momento de dipolo elétrico pelo campo elétrico. Como o campo elétrico dependia do tempo, a Hamiltoniana acaba dependendo do tempo também. Okay? Então, como é que é o problema de teoria de perturbações dependentes do tempo? Bom, é simples. A Hamiltoniana ela pode depender do tempo agora. Okay? Só que, como de costume, em teoria de perturbações, a gente vai separar isso em duas Hamiltonianas. Uma Hamiltoniana natural do sistema H0 e outra uma Hamiltoniana perturbativa, H1, que depende do tempo. Okay? Então, H0, que é a Hamiltoniana natural do sistema, ela não depende do tempo e a perturbação depende do tempo. Então, para esse H0, nós conhecemos os autoestados e a gente vai denotar eles por autoestados N0. Okay? Então, esses caras aqui são parte do espectro dessa Hamiltoniana. E aqui é uma perturbação que a gente vai assumir, né, em módulo muito menor do que o H0. Ok? Então, a primeira coisa a reparar então note que se H1 for zero, então a probabilidade de eu transitar de um estado inicial, de um autoestado de H0 inicial I0, para um autoestado final de H0 é igual a zero. Ok? Esse I0 e esse F0 são autoestados de H0. Okay? Na ausência de uma perturbação, essa probabilidade de transição aqui é sempre zero. Por quê? Porque isso aqui, na verdade, vai ser igual a I0 E elevado a menos I H0 T sobre H cortado. Perdão, aqui eu troquei. Aqui é I0 e aqui é F0. Então, a amplitude de probabilidade, né? É o módulo ao quadrado da amplitude de probabilidade de eu começar no estado I0, evoluir durante um tempo T e ser encontrado no estado final é zero. Mas repara, né, que esse cara daqui é autoestado. Então, isso vai virar uma fase E elevado a menos I, energia inicial, que nós vamos chamar de zero, T sobre H cortado, vezes o próprio estado I0. É um estado estacionário, ele não evolui. E aí, quando eu tomar o produto interno
do F0 com o I0, isso vai ser igual a um delta Fi, delta de Kronecker, né? Que é igual a zero toda vez que I for diferente de zero. Então, a gente já pode ver... Eu parei de compartilhar. Como a gente pode ver, né? Na ausência de uma perturbação, a probabilidade de transição de um dado estado inicial ao estado da minha Hamiltoniana para um estado final é zero. Mas se o H1, perturbação dependente do tempo, for diferente de zero, se esse cara for não nulo, então a probabilidade de eu começar num estado inicial I0, alto estado de H0, e terminar num estado final, alto estado de H0, vai, em geral, ser diferente de zero. Okay? Então, é esse objeto que a gente quer calcular em teoria de perturbações independentes do tempo. Okay? A gente vai querer o objeto de interesse ao longo desse tópico de teoria de perturbações dependentes do tempo é a probabilidade de transição de um estado, de um alto estado da Hamiltoniana não perturbada para um outro alto estado da Hamiltoniana não perturbada. A gente chama isso de probabilidade de transição. Então, a gente quer calcular essa probabilidade de transição. Então, vamos considerar um estado psi, em função do tempo, que ele vai ser dado por uma soma de coeficientes que dependem do tempo, vezes os autoestados da Hamiltoniana H0. Esse cara daqui, eu vou querer escrever ele como sendo coeficiente dn de t vezes e elevado a menos i nt sobre h cortado vezes m0. Então, o que eu estou fazendo é o seguinte, eu estou supondo que esse estado psi de t eu estou supondo que esse estado psi de t é o estado evoluído de acordo com a Hamiltoniana total H de t. Que a gente escreveu ali, que é a Hamiltoniana H0 mais a perturbação. Okay? Então, o resultado da evolução temporal é esse psi de t aqui. E eu estou escrevendo ele sem perda de generalidade na base de autoestados da Hamiltoniana não perturbada e estou definindo esses coeficientes dn de tal maneira que dn vezes essa exponencial de energias da Hamiltoniana não perturbada, né, me dão exatamente o psi de t. Então, isso é uma definição, no final das contas. Né? Agora, a esse estado aqui, eu vou aplicar o seguinte operador. IH cortado, DDT, menos H0, menos H1 de T. Eu vou aplicar esse operador nesse estado aqui. Agora, repara que esse operador é o operador nulo. Porque ele é, por definição, né, ele é a equação de Schrödinger. Né? Quer dizer, ele é a equação de Schrödinger. E aí, eu passando os termos do lado direito para o lado esquerdo, subtraindo, né, na equação de Schrödinger, a gente vai obter alguma coisa que é igual a zero. Então, aplicar isso naquele termo vai me dar zero. Então, eu vou ter que zero é igual a uma soma em n de IH cortado dn
derivada temporal, né? Ponto é derivada temporal aqui na nossa notação, menos H1 de T dN, vezes E elevado a menos I em T sobre H cortado. Tudo isso aplicado em N0. Repara que o termo E elevado a menos I N0 T sobre H cortado, quando ele encontra essa derivada total, ele faz descer uma energia, uma autoenergia da Hamiltoniana não perturbada, que vai cancelar com a autoenergia da Hamiltoniana não perturbada gerada por esse termo daqui. Por isso a gente fica só com essa forma compacta, e isso é a razão pela qual a gente escolheu definir os coeficientes dN dessa maneira. Agora vamos operar em cima disso, né? A gente vai operar com o estado F0, E elevado a I, F0, T sobre H cortado. Então, estou multiplicando agora essa equação inteira por esse termo aqui, por esse funcional, por esse braço. Então, vamos lá. Então, isso vai gerar para nós IH cortado DF ponto, né? Claro que eu estou pegando essa parte aqui e o produto interno de F com N0 vai me dar um delta F N0. Então, esse cara vai ser não nulo só quando N for igual a F. E, nesse caso, o dN vai assumir o valor dF. Okay? Isso aqui vai ser igual a uma soma em N de F0, H1, N0. Então, esse produto interno. Eu não sei como esse operador H1 de T vai atuar no autoestado F0, no BRA F0, muito menos no CAT N0, que são autoestados de H0. Então, eu sou obrigado a manter esse elemento de matriz aqui. E aqui eu vou ter essa exponencial subtraído o argumento dessa exponencial. Então, eu vou ter E elevado a I ômega T. E, finalmente, vai me sobrar um coeficiente dN. Estava aqui, esse coeficiente dN. E eu estou definindo a quantidade ômega como sendo a energia final da Hamiltoniana não perturbada menos a energia inicial da Hamiltoniana não perturbada divididos por H cortado. Lembrando, H cortado tem dimensão de energia vezes segundo. Isso daqui tem dimensão de energia. Então, um dividido pelo outro tem dimensão de frequência, né? Ou hertz no sistema SI. Então, essa é a equação fundamental com a qual a gente vai trabalhar na teoria de perturbações dependentes do tempo. Vou fazer uma caixinha em volta dela aqui. Então, daqui para frente, pelo menos nessa parte de teoria de perturbações dependentes do tempo, essa é a expressão que vai permitir a gente aproximar em várias ordens a amplitude de probabilidade de transição que a gente definiu ali em cima, que a gente está interessado. Então, essa é a equação fundamental da teoria de perturbações dependentes do tempo. Okay?
Agora, a gente sabe que no instante t igual a zero, o valor de dn está bem definido. Ele é igual a delta n i. Okay? Por que isso? Porque se a gente voltar aqui no estado psi de t, quanto que vale o psi de zero? O psi de zero tem que valer, por definição, o estado inicial, I0. E isso só é verdade se o dn de zero for igual a delta ni. Porque isso vai matar todos os termos dessa soma daqui, né? Se isso aqui for uma delta ni instante t igual a zero, e vai sobrar apenas o n igual a i, que é o estado que a gente quer. Então a gente conhece esse valor de dn em t igual a zero. Está aqui. Okay. Então imagina agora que a gente vai olhar para esse lado aqui, esse termo, e fazer uma espécie de expansão em Taylor, entre aspas. Taylor no tempo. Okay? Então é como se a gente tivesse uma função h de t, certo? Esse caso daqui, isso vai ser em ordem 0 no tempo eu vou ter um h de 0, em ordem 1 eu vou ter um h ponto avaliado em 0 vezes um t, e por aí vai. Certo? Então imagina que a gente está fazendo uma espécie de expansão em Taylor aqui no tempo. Então o que vai acontecer é que em ordem 0 a gente tem que o d ponto de f necessariamente esse cara daqui vai ser delta ni, né? Aqui. Então, em ordem 0, o d ponto de f necessariamente tem que ser igual a 0. Porque em ordem 0, que seria o primeiro termo nessa expansão, o dn é uma constante. Então, a derivada de dn necessariamente é 0. Agora, para obter o que o df de t é em ordem 1, em primeira ordem, eu tenho que alimentar essa equação ok? Aqui dentro. Então a gente vai ter, em primeira ordem, o df ponto vai ser igual a menos i sobre h cortado, f0, h1 de t, i0 é a i ômega t. Alimentando essa expressão aqui dentro. Ok? E dividindo por 1 sobre h cortado. Certo? Isso daqui é uma coisa que eu posso integrar, né? Então eu vou ter que o df de t ele é igual a um delta fi
que é o que eu tenho em ordem zero, menos I sobre H cortado, uma integral de 0 até t, e agora eu vou integrar em t', f0, h1, t' de 0, elevado a i ômega t. Então, vocês estão vendo? Eu estou realimentando essa equação recursivamente várias vezes nessa expressão aqui, nessa equação de Schrödinger, né, entre aspas. Na verdade é a equação de Schrödinger. E aí, com isso, eu vou obtendo uma série temporal para o df. O primeiro termo é independente do tempo, né? Seria um análogo a esse termo aqui na expansão. O segundo termo é proporcional à derivada de f avaliado em zero. Seria algo assim. E por aí vai. Né? Então, Taylor entre aspas. Okay? Vão ter correções de segunda ordem e por aí pela frente. Okay? Mas a essa altura, eu acho que é um bom momento para a gente fazer um exemplo. Né? Usar essa expressão aqui. Fazer um exemplo. Vamos calcular. Imagina que a gente tem um oscilador harmônico. Unidimensional, carregado. Então, esse cara ele tem uma carga atrelada aqui, uma carga elétrica E. E em t igual a menos infinito, o estado inicial é o estado fundamental do oscilador harmônico. Esse cara ele é sujeito a uma perturbação H1 de t, que é da forma menos E vezes um campo elétrico constante E, esses caras são constantes, vezes o operador posição x, E a menos P sobre tal ao quadrado. Então, o que é isso? Essa perturbação é a seguinte. Ela é zero, né? Lá no menos infinito. Aqui no zero ela atinge o valor máximo e depois ela é desligada. Então, um campo elétrico que vem crescendo aos poucos, né, adiabaticamente, de repente ele chega no valor máximo e decresce. Então, a gente pode calcular a amplitude de probabilidade de eu começar no estado fundamental e depois, no tempo t igual a mais infinito, a amplitude de probabilidade de eu calcular, de eu terminar no estado n. Então, essa é a pergunta. A gente quer calcular isso. Então, esse é um exercício que eu vou deixar para vocês, mas é basicamente uma aplicação dessa fórmula aqui. Okay? Então, como é que fica essa amplitude de probabilidade? Vou chamar isso aqui de P e F, só para economizar espaço. Então, P e F, a probabilidade de você ir do estado inicial para o estado final. Nesse caso, é proporcional a D1 módulo ao quadrado, onde D1 está definido por essa expressão aqui. Bom, o estado inicial e o estado final são diferentes. Então, isso aqui é zero. Então, o que vai sobrar é o módulo ao quadrado dessa expressão aqui. Enquanto vamos calcular só quem é D1. Então, D1 vai ser I sobre H cortado, com menos, né? Integral de zero, no caso,
de menos infinito até mais infinito, dt. Aqui eu vou ter zero. Vamos olhar a expressão. O computador está pensando. Sim. Então não é zero. Aqui é o estado final, então o estado n. Perdão, aqui é dn, né? dn também. Então aqui é o estado final n. Okay. Vezes o operador x, vezes zero, vezes esse valor, menos e vezes ezão. Vai ficar mais, né? E aqui eu tenho e elevado a menos c sobre tal ao quadrado. Então, essa é a quantidade que a gente tem que calcular. Vezes e elevado a ômega t, claro. Okay. A essa altura, vale lembrar que o operador x pode ser escrito convenientemente como h cortado sobre 2n ômega, no oscilador harmônico, a mais a d'H. Okay. Então tem essa expressão aqui. Então tudo que você tem que fazer é alimentar essa expressão e resolver essa integral. E eu vou deixar isso como um exercício para vocês verem se vocês estão realmente entendendo teoria de perturbações dependentes do tempo. Okay? Quarta-feira eu dou a resposta para vocês. Então, a gente pode discutir isso em mais detalhes. Então, espero que tenha ficado claro. Esse foi um primeiro contato com teoria de perturbações dependentes do tempo, mas, obviamente, a gente vai estender mais esse assunto na aula que vem e nas semanas que estão vindo, com muitos exemplos. Então, fiquem todos bem. Muito obrigado pela atenção e um abraço.